Algumas falácias criadas. Epílogo. Parte 2. Bem-vindos ao canal. Ao menos nos próximos minutos você ficará um pouco mais racional. Seguindo com a nossa série com as falácias criadas ou adaptadas, esta é a parte 2 com mais 5 falácias. 1. Falácia da obsessão pela métrica. Argumentum ad metrum. Nota: essa falácia foi sugerida e construída pelo Gemini, e depois que ele se aprofundou, descobri que essa falácia não seria nova, mas uma derivação de outra falácia, a falácia de McNamara. Só que aqui ela seria aplicada de um modo diferente. Pedi então que isso fosse devidamente avisado. Motivação: esta falácia, historicamente conhecida como falácia de McNamara, ganhou nova vida na era digital e corporativa. Originalmente identificada no contexto militar da Guerra do Vietnã, onde a obsessão por métricas de sucesso, como a contagem de baixas, mascarava o fracasso estratégico real, ela surge da necessidade humana por objetividade absoluta. No século XXI, ela se manifesta na crença de que, se algo não pode ser transformado em gráfico, KPI ou número de seguidores, isso não possui valor. É o refúgio de quem prefere a falsa segurança de um dado quantitativo à complexidade de uma verdade qualitativa. Lógica estrutural: quantificação total, mais reducionismo métrico, mais descarte do intangível. A lógica do erro. Premissa falaciosa 1. A realidade X é complexa, mas a métrica Y é fácil de medir e controlar. Premissa falaciosa 2. Portanto, a métrica Y é o único representante fiel da realidade X. Conclusão: se o número Y é alto ou está crescendo, a qualidade ou validade de X está garantida. O erro: confunde o indicador com a essência. Um número é uma representação parcial, ele pode ser manipulado ou estar medindo o fenômeno errado, criando uma ilusão de progresso enquanto os problemas reais permanecem invisíveis. Explicação conceitual. Esta falácia opera sob a lei de Goodhart. Quando uma métrica se torna um objetivo, ela deixa de ser uma boa métrica. Isso ocorre porque o foco muda de fazer um bom trabalho para fazer o número subir. É a redução da qualidade à quantidade, onde o valor de uma ideia, de um profissional ou de um ser humano é achatado para caber em uma célula de planilha. Falácia da obsessão pela métrica. O que é? Esta falácia ocorre ao usar uma métrica quantificável ou um indicador de desempenho como a única prova irrefutada para a validade, qualidade ou sucesso de uma ideia ou pessoa, ignorando todos os fatores qualitativos, contextuais ou não quantificáveis. O valor é reduzido a um único índice, mesmo que este seja incompleto ou facilmente manipulável. Exemplo: contexto de educação ou desempenho. Nosso novo programa de ensino é o melhor do estado. Isso é comprovado pelo aumento de 5% nas notas médias dos alunos no último teste padronizado. Todos os outros aspectos, como o bem-estar e a criatividade, são irrelevantes se a métrica principal aumentou. Aqui, o aumento de 5% é usado como prova absoluta de melhor, ignorando que os alunos podem estar sob pressão excessiva ou apenas decorando fórmulas, sem aprendizado real. Exemplo: contexto de redes sociais ou influência. Este influencer tem 5 milhões de seguidores. Isso prova que ele é a maior autoridade no assunto e que seu produto é o mais confiável. Um número tão alto não pode estar errado. Aqui, a métrica de seguidores é usada como prova de autoridade, ignorando a possibilidade de compra de bots, engajamento vazio ou falta de embasamento factual no conteúdo. Por que é problemático? Esta falácia incentiva a mediocridade e a fraude. No mundo corporativo, leva à busca por metas que não geram valor real. Nas relações sociais, cria a ilusão de que popularidade equivale a caráter ou verdade. Ela aniquila a análise crítica, pois contra números não há argumentos, o que é mentira, pois números sem contexto são apenas distrações. Como identificar? O teste do oculto. O que esta métrica não está me dizendo? Exemplo: seguidores não medem honestidade. Notas não medem sabedoria. O teste da manipulação. Eu conseguiria aumentar este número sem realmente melhorar o que ele deveria medir?
Se a resposta for sim, a métrica está sendo usada de forma falaciosa. Pergunte-se: estou avaliando a substância da ideia ou apenas o índice de sucesso dela? Lembre-se, nem tudo que conta pode ser contado, e nem tudo que pode ser contado, conta. 2. Falácia do apelo à legalidade. Motivação de criação dessa falácia. Explicar por que, mesmo em meios formais e legais, ainda é possível haver falácias quando é invocado que, por conta de uma lei, o argumento ou a decisão representa a verdade. Há diversos casos de erros judiciais, alguns deles grosseiros, que demonstram que o apelo à lei ou à autoridade judicial não resolve ou justifica um erro. Outro problema é avaliar que, por conta de algo ser legal, então deve ser natural. Isso seria o inverso da falácia naturalista. Não é porque uma lei existe ou está para ser criada que ela será realmente justa. Imagina, por exemplo, um país no processo de um golpe de Estado. Um conjunto de leis totalitárias deveriam ser obedecidas? Qual a lógica estrutural da falácia? O mecanismo é a combinação da falácia do apelo à autoridade mais falácia do apelo à força, mais aplicação ao meio jurídico, mais inversão da falácia naturalista. Confundir o que é legal com o que deve ser moral. A lógica do erro. Premissa falaciosa 1. Se o juiz ou o júri decidiu, então o que foi decidido é a verdade dos fatos. Confusão entre veredito e realidade. Premissa falaciosa 2. Se algo está dentro da lei, é legal, então é automaticamente justo, correto e moral. Confusão entre direito e ética. Explicação conceitual. O sistema de justiça não é um espelho perfeito da realidade, nem um balizador absoluto da moralidade. Ele é uma estrutura humana e processual, sujeita a falhas estruturais, vieses individuais, limitações de prova e dependentes do contexto histórico. A justiça opera sobre a verdade processual, o que pode ser admitido e provado dentro de regras estritas, que é apenas uma tentativa de aproximação da verdade factual, o que realmente aconteceu. Convém notar que no próprio processo jurídico há a utilização do mecanismo de recursos e apelos a instâncias superiores, sendo uma prova institucional de que o sistema admite que uma decisão pode ser revogada por conta de decisões que sejam passíveis de serem contestadas. Falácia do apelo à legalidade. O que é? Esta falácia ocorre quando se afirma que algo é verdadeiro, justo ou moralmente correto, apenas porque foi decidido legalmente, por um juiz, júri ou autoridade judicial, ou porque está de acordo com a lei vigente. A falácia reside em confundir a autoridade processual da lei, que é falível e visa a ordem social, com a verdade absoluta. A lei é uma construção humana, e uma decisão judicial, mesmo por unanimidade ou maioria, como 4 vezes 3, não anula a possibilidade de erro, de injustiça ou de imoralidade. Exemplo: contexto de veredito judicial versus fato. O réu foi condenado e sentenciado à prisão, o que prova que ele é culpado de forma incontestável. A decisão do júri, mesmo que apertada, 4 vezes 3, é a verdade absoluta sobre os fatos. Aqui, o poder coercitivo da decisão judicial, a condenação, é confundido com a verdade factual. Ignora-se que a decisão se baseia em provas apresentadas e na interpretação humana, podendo condenar um inocente, o que o torna uma verdade legal, mas não necessariamente factual. Exemplo: contexto moralidade versus legalidade. Durante séculos, a escravidão foi protegida por leis robustas e confirmada por decisões dos mais altos tribunais. Se era legal e os juízes da época garantiam sua validade, então a escravidão era uma prática justa e não havia motivo para questionar sua moralidade. Aqui, neste exemplo, demonstra de forma brutal que a lei pode ser o veículo da injustiça. O fato de um ato ser legal não o torna ético. A legalidade é uma questão de poder e norma, enquanto a justiça é uma questão de valor e humanidade. Por que é problemático?
Esta falácia é destrutiva porque suspende o julgamento moral e o pensamento crítico em nome da autoridade. Ela impede a reforma legal, pois se algo é legal, não pode ser questionado moralmente. Mais perigoso ainda, ela desvaloriza as vítimas de erros judiciais, os condenados inocentes e os denunciantes de atos legais, mas imorais, ao insistir que o veredito da corte é a única versão da realidade. A justiça verdadeira exige que a lei seja constantemente avaliada à luz dos fatos e da moral, e não tratada como sinônimo automático de ambos. Como identificar? Sempre que a única prova para a verdade, justiça ou moralidade de uma ação for a referência a um código legal, estatuto ou decisão judicial, levante o alerta. Pergunte-se: a lei ou a decisão do juiz é sobre a conformidade processual, o que é legal, ou sobre a verdade factual e moral, o que realmente aconteceu e é justo? Pergunte-se: um ato ser legal, exemplo, escravidão em outros tempos, o torna automaticamente moral? Se uma lei fosse revogada amanhã, o ato passaria a ser errado? Se a resposta for não, a sua base é a ética, não a legalidade. Lembre-se, o carimbo do juiz não apaga a possibilidade de erro ou de imoralidade. 3. Falácia do apelo à verdade oculta. Argumentum ad secretum. Motivação: perceber a força de grupos que, através de narrativas conspiracionistas, convencem pessoas usando a exclusividade da informação como isca. O indivíduo sente-se especial por pertencer a um círculo seleto que enxerga além, tornando-se uma vítima perfeita para argumentos que ele mesmo não questiona, pois o sentimento de pertencimento cega sua capacidade crítica. Lógica estrutural: é o filtro do nós contra eles, mais viés de exclusividade, mais apelo à vaidade epistêmica, mais falácia do apelo à popularidade inversa. A lógica do erro. Premissa falaciosa 1. A verdade oficial é sempre uma cortina de fumaça criada por quem está no poder. Premissa falaciosa 2. Esta informação X é pouco divulgada ou enfrentou resistência para ser publicada. Conclusão: logo, o fato de ser escondida é a única prova de que ela é a verdade real. O erro. O valor de uma afirmação não depende de quantas pessoas a conhecem, mas das evidências que a sustentam. Ser secreto não torna um erro em acerto. Explicação conceitual. Esta falácia reside na vaidade intelectual. Ela substitui a verificação lógica pelo prazer de saber algo que a massa ignora. O proponente acredita que a raridade da informação confere uma percepção superior da realidade. É um mecanismo circular. Qualquer contestação baseada em fatos públicos é vista como parte do sistema tentando abafar a verdade, tornando a crença imune a correções. Atenção! Esta falácia não nega que informações importantes possam ser suprimidas, ou seja, algo verdadeiro começa por fontes obscuras. A diferença: denúncias legítimas trazem evidências verificáveis, enquanto a falácia usa unicamente o secretismo como substituto de evidências, ou seja, algo equivocado ou falso é tratado como verdadeiro apenas por ser secreto. Essas pessoas usarão de exemplos que comprovem suas posições, mas elas costumam se basear em generalizações ou em ideias com evidências apenas superficiais. Se analisar profundamente, encontrará os erros. Falácia do apelo à verdade oculta. Argumentum ad secretum. O que é? Esta falácia ocorre ao assumir que uma informação ou argumento é verdadeiro principalmente ou exclusivamente porque é secreto, pouco conhecido ou supostamente escondido pelas autoridades, enquanto evidências verificáveis são ignoradas ou descartadas como parte da conspiração. Ela baseia-se na ideia de que o acesso a uma fonte oculta garante a verdade, independentemente das evidências factuais. Exemplo: contexto de nutrição e saúde. Você já se perguntou por que ninguém fala sobre os perigos reais de comer alimento X? Eu encontrei um relatório de um ex-cientista de uma grande empresa que prova que esse alimento causa inflamação crônica, mas os grandes supermercados pagam para que isso nunca saia na TV. Como ninguém fala disso, você sabe que é aí que está a verdade.
Aqui, a falta de cobertura midiática não é vista como falta de evidência, mas como prova de uma conspiração, validando um medo sem base científica real. Exemplo: contexto de sucesso financeiro ou carreira. As faculdades e os bancos nunca vão te ensinar como realmente acumular patrimônio, porque eles precisam que você continue sendo um empregado endividado. Existe um método de investimento que só é discutido em fóruns fechados de investidores de elite. O fato de ser um segredo guardado a 7 chaves é o que garante que o método funciona. Aqui, a eficácia do investimento não é provada por números, mas pela suposta tentativa de escondê-lo do público geral. Por que é problemático? Esta falácia é o combustível das bolhas de desinformação. Ela cria um mecanismo de defesa. Quanto mais os fatos provam que a ideia está errada, mais o seguidor se convence de que o sistema está tentando abafar a verdade. Isso destrói a base do debate racional, a evidência pública e verificável, substituindo-a por uma fé cega na exclusividade. Além disso, ela explora a vaidade humana. A sensação de ser mais esperto que a massa cria dependência emocional à narrativa secreta, mesmo quando contradita por fatos. O investimento psicológico em saber o que outros não sabem torna a pessoa imune à correção. Como identificar? Pergunte-se: além de ser secreta ou impopular, existe alguma evidência objetiva e verificável que sustente essa ideia? Pergunte-se: se essa informação fosse falsa, o argumento de que estão tentando esconder continuaria sendo usado da mesma forma? Se sim, o argumento é circular. Pergunte-se: a pessoa está pedindo que você desconsidere todas as fontes públicas ou oficiais a priori? Se sim, ela está criando um sistema imune à verificação. Observe frases como "o que eles não querem que você saiba", "a verdade que ninguém te conta". Lembre-se, apenas por ser originado de um círculo secreto, não transforma um argumento em fato. 4. Falácia da panaceia. Motivação. Outra falácia sugerida e criada com colaboração com o Gemini. Ela é o reverso e a consequência direta da simplificação excessiva. Ela ataca a ideia de que, se um problema parece simples de descrever, ele deve ter uma solução igualmente simples. É a cura milagrosa aplicada ao debate intelectual. Lógica estrutural. Oposição à falácia da simplificação excessiva, mais pensamento desejoso, wishful thinking. A lógica do erro. Premissa falaciosa 1. Um problema complexo X é causado por um único fator Y, reducionismo causal. Premissa falaciosa 2. Se aplicarmos a solução Z específica para Y, o problema X desaparecerá por completo, ilusão de eficácia total. Explicação conceitual. Esta falácia explora o viés cognitivo da lei da economia de esforço. Nosso cérebro prefere atalhos mentais que ofereçam uma sensação imediata de controle e resolução. A solução mágica ignora a interconectividade de sistemas complexos, sociais, biológicos ou econômicos, onde uma única intervenção pode não apenas falhar em resolver o problema, mas também gerar efeitos colaterais imprevistos. É o erro de tentar consertar um mecanismo de 1000 engrenagens trocando apenas um parafuso. Falácia da panaceia. O que é? Esta falácia ocorre quando se propõe uma solução única e simplista como suficiente para resolver integralmente um problema complexo e multifatorial, ignorando variáveis interdependentes e efeitos colaterais. A falácia reside em prometer que basta seguir a solução oferecida para consertar completamente o problema X, agindo como se fosse uma bala de prata que anula todas as outras variáveis e causas. É a simplificação excessiva da resposta. Exemplo: contexto de segurança pública ou social. Para resolver crimes de violência doméstica ou feminicídio, basta aumentar drasticamente as penas para os agressores. Isso irá impedir os crimes. Aqui, a solução é focada apenas na consequência, punição mais dura, ignorando as múltiplas causas do problema, como fatores culturais, educacionais, econômicos, de saúde mental e desigualdade de gênero. Além disso, evidências empíricas mostram que aumentos de pena têm efeito limitado na prevenção de crimes passionais, que ocorrem sob impulso e não por cálculo racional de risco-benefício. A solução simplista falha em prevenir o crime, pois lida apenas com o que acontece após ele ser cometido. Exemplo:
Contexto de problemas pessoais ou religião. A solução para todos os seus problemas, incluindo depressão, crises financeiras e problemas de relacionamento, é a falta de Deus. Basta orar e ter fé que tudo será resolvido. Aqui, a complexidade dos problemas pessoais é reduzida a uma única causa espiritual, ignorando a necessidade de intervenções profissionais como terapia, aconselhamento financeiro ou tratamento médico para lidar com a natureza multifatorial das crises humanas. Nota importante: reconhecer o valor do apoio espiritual ou religioso como parte de um processo de superação não é esta falácia. Isso não é um ataque a nenhuma religião. Nesse exemplo, a falácia ocorre quando se apresenta a fé como solução exclusiva e suficiente, descartando outras necessidades legítimas e complementares. Ou seja, uma pessoa religiosa que tenha sofrido um acidente ou esteja doente deverá procurar um atendimento hospitalar ou um profissional de saúde. Por que é problemático? Esta falácia é destrutiva porque cria falsas esperanças e gera custo de oportunidade. Recursos finitos, tempo, dinheiro, atenção política, são desperdiçados em medidas ineficazes, como aumentar penas que já são altas ou imprimir dinheiro para solucionar desigualdades, mas que gera hiperinflação, enquanto soluções reais e comprovadas, como educação, saúde mental ou programas de prevenção, são ignoradas ou subfinanciadas. Promover uma solução mágica é um atalho político e intelectual que não resolve problemas reais, mas apenas simplifica a retórica. Como identificar? Sempre que uma resposta única e fácil for apresentada para um problema que você sabe ter muitas facetas, levante o alerta. Pergunte-se a si mesmo: a solução proposta ataca apenas uma consequência do problema, exemplo, a pena de prisão, ou ataca todas as suas causas? Cultura, economia, saúde, educação. Pergunte-se a si mesmo: se a solução fosse tão simples e eficaz, por que especialistas com décadas de estudo do problema não a implementaram? Por que países que a tentaram não tiveram um sucesso completo? Lembre-se, problemas complexos requerem soluções complexas. 5. Falácia do escudo identitário. Motivação. Comum no mundo moderno, esta falácia é uma nuance do duplo padrão aplicada à vulnerabilidade social ou identitária. Ela busca usar a condição de desvantagem como um escudo que impede qualquer julgamento sobre atos negativos, transformando a vítima em alguém moralmente intocável. Lógica estrutural. Duplo padrão moral, mais essencialização da vulnerabilidade, mais inversão preventiva do ônus da crítica. A lógica do erro. Premissa falaciosa 1. A vulnerabilidade de um indivíduo ou grupo anula sua agência moral, logo suas ações não são escolhas, mas reações inevitáveis à opressão. Negação da responsabilidade. Premissa falaciosa 2. Críticas direcionadas a alguém em posição de vulnerabilidade são, por definição, atos de opressão independentemente do conteúdo da crítica. Silenciamento por status. Explicação conceitual. Esta falácia confunde a origem de um comportamento, contexto social ou sofrimento, com a validade desse comportamento, ética ou justiça. Embora a vulnerabilidade explique por que certas pressões existem, ela não concede uma licença moral para vitimar terceiros inocentes ou cometer atos cruéis. A ética, para ser justa, deve ser universal. Se a moralidade depender da hierarquia social de quem pratica o ato, deixamos de buscar a justiça e passamos a validar o revanchismo. Nota importante: reconhecer vulnerabilidade como contexto relevante, exemplo, considerar atenuantes proporcionais, dar peso à experiência vivida em debates sobre políticas públicas, não é esta falácia. A falácia ocorre quando vulnerabilidade é usada especificamente para blindar ações que causam dano a terceiros inocentes ou para tornar qualquer crítica automaticamente inválida. Falácia do escudo identitário. O que é? Esta falácia ocorre ao tentar anular a responsabilidade individual ou moral de uma pessoa ou grupo, invocando seu status de vulnerabilidade social, histórica ou identitária como critério suficiente para suspender o julgamento de uma ação negativa. Reside em assumir que a posição desfavorecida confere um escudo de invulnerabilidade, isentando o indivíduo do escrutínio racional aplicado a todos os outros.
Exemplo: contexto de crítica identitária. Você não pode criticar as ações do nosso grupo, por mais radicais que sejam, pois somos o lado oprimido. Qualquer crítica sua apenas prova seu viés de opressor e deve ser desconsiderada. Aqui, a vulnerabilidade é usada para silenciar o debate, atacando a posição do crítico em vez de responder ao mérito do argumento. Exemplo: contexto de responsabilidade individual. Caso real. Diante de uma notícia de agressão brutal de uma mulher contra seu parceiro, uma internauta comenta: "Ela só errou em não ter terminado o serviço. É bom que as mulheres deem mesmo uma de loucas, já que vocês nos chamam tanto." Aqui a fala não apenas relativiza a agressão, como a celebra, usando uma vulnerabilidade coletiva para justificar um ato individual injustificável. Por que é problemático? Ela mina o princípio universal da responsabilidade. Ao transformar o debate em uma hierarquia de sofrimento, onde o mais oprimido detém o monopólio da impunidade, a falácia destrói a empatia pelas vítimas reais da ação e abre caminho para ciclos de injustiça individual justificados por reparação ou vingança coletiva, substituindo a busca por justiça universal pela perpetuação de ressentimento. Como identificar? Pergunte-se: a vulnerabilidade da pessoa remove o seu poder de escolha e sua responsabilidade sobre o dano causado a terceiros? Pergunte-se: a crítica está sendo ignorada por causa do seu conteúdo ou por causa de quem está sendo criticado? Pergunte-se: o estado de vulnerabilidade confere superpoderes que justificam o desejo de vingança contra inocentes? Lembre-se, uma pessoa ser vulnerável não a torna invulnerável. Acabamos de ver 5 das falácias criadas ou adaptadas. O que você achou? Elas ficaram claras? Fazem sentido? Você entendeu os meus pontos? Há críticas? Quais? Deixe sua valorosa contribuição sobre o que foi abordado. Se esse foi o primeiro vídeo que você assistiu, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, cheque os outros vídeos da série sobre falácias e aguarde os próximos vídeos. E lembre-se, o mundo nem sempre é racional, mas você pode ser. O que for aprendido de verdade jamais será esquecido. Quando todos estão pensando a mesma coisa, talvez seja o caso de ninguém estar pensando. O pior erro é achar que nunca está errado. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima!